Irmãos e irmãs, é a nossa meditação de hoje sobre esse belíssimo Evangelho. Está chegando próximo da Paixão do Senhor, né? Semana que vem é chamada na igreja como a Semana das Dores, a semana que antecede a Semana Santa. E o cerco vai se fechando cada vez mais contra Jesus. Amanhã, sábado, eles vão enviar já soldados para prendê-lo. Mas ele vai falar de uma forma, como sempre, tão contagiante, que eles voltam e dizem: nós nunca vimos ninguém falar assim. Mas é porque a hora de Deus é a hora de Deus. Jesus, ele não foge, mas ele espera a hora de Deus. O fato dele subir como que às escondidas, ele está exatamente esperando a hora. Essa hora São João vai dizer lá no final, que é a cruz. A hora de Deus, a hora de Cristo, é a hora da cruz. Essa também é a nossa hora. Porque nosso tempo é tão corrido que ele passa despercebido. A hora da tribulação, aquele tempo marca a nossa vida. Tem coisas que passam na nossa vida que a gente não lembra, mas aquilo que marca, aquilo que é provação mesmo, fica marcado para sempre. É a nossa hora. É a hora da nossa cruz também. Feliz daquele que vive esse momento em Cristo. Lembramos aqui a profecia de Simeão. Está em Lucas, no capítulo 2, versículo 34, quando ele toma o menino nos braços. E vou pegar só lá no versículo 34, ele diz: esse menino será motivo de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será colocado como um sinal de contradição. Vocês viram a contradição aqui hoje, né? O povo começa a dividir diante de Cristo. Uns começam a ver nele realmente algo extraordinário, Filho de Deus. Outros já veem tão somente a sua humanidade. Não consegue compreender Jesus. O mundo nosso hoje também está assim. Não consegue compreender Jesus. Fazem grandes confusões a respeito dele. Ele é tão simples, ele é tão acessível. Mas nós fazemos grandes confusões diante dele. Mas a profecia que se cumpre, ele realmente é um sinal de contradição. Inclusive, depois dessas palavras, ele vai dizer: Simeão diz a Maria, contra ti uma espada te traspassará a alma. Quem ouviu do anjo que seria a mãe de um rei que governaria eternamente sobre o povo eleito e sobre o mundo, agora tem uma espada na sua alma. Já é um sinal de contradição aos olhos do mundo, mas Maria compreende a vontade de Deus. Mas o que eu chamo a atenção aqui mesmo para vocês é sobre uma palavra que passa quase que sutilmente aqui. João gosta de usar a simbologia da história judaica. E ele coloca Jesus indo ao templo na vigília da grande festa das tendas, a festa judaica. Nessa festa se dava louvor a Deus pelas colheitas. Antes era a festa das colheitas, mas depois ela passou a ser também a festa de agradecer a Deus e dar louvor e meditar sobre a história do povo. A festa das tendas, que lembrava os 40 anos no deserto. E os judeus ainda hoje eles constroem tendas nesta festa. E muitos se refugiam dentro dessas tendas para meditar. É uma forma simbólica de voltar ao êxodo novamente. Eles voltam ao êxodo, vão meditar e entender Deus, coisa que os pais deles não fizeram. Não conseguiram entender Deus, porque ficavam sempre agitados pelas murmurações, pelas dificuldades do deserto, e não compreendiam Deus. E até atribuía as dificuldades deles como a Deus. Como Deus estava enviando aquilo a eles. E hoje eles voltam para compreender, para meditar. Isso aqui nós podemos ver como que um último esforço de Jesus
para levar os seus adversários a meditar sobre as suas obras, sobre quem Ele é. Um último esforço antes da paixão. E eles não aproveitam. Eles passam despercebidos. Entrar na tenda. Entrar na tenda, lá no Êxodo 33, no versículo 7. Moisés fez uma tenda quando ele queria consultar Deus. O versículo 7 vai dizer assim: todos aqueles que queriam consultar Deus entravam na tenda. Olha só. Que liturgia propícia no dia da cruz do Senhor, na sexta-feira, na quaresma, no meio de uma ameaça invisível, no meio de uma incerteza, no meio de uma instabilidade política e econômica no mundo e sobretudo no nosso país. Entrar na tenda do Senhor para consultá-lo. Um Deus feito homem é essa tenda no nosso meio. Ele arma a sua tenda no meio de nós. Hoje no Salmo das Laudes, de manhã, nós temos ali no canto de Tobias. Aí a gente vê lá Tobias, no capítulo 13, ele vai dizer lá naquele canto, convidado a Jerusalém, dai louvores ao Senhor para que Ele arme novamente a sua tenda em seu meio. No meio dos louvores Deus habita. Nós cantamos isso. E nós devemos dar louvor a Deus para que Ele arme a sua tenda no meio de nós. O símbolo da introspecção. A tenda é o lugar da reflexão, é o lugar do encontro com Deus, nessa consulta com Deus. Você quer consultar Deus? Entra na tenda do Senhor. O Salmo 91, 90 a 91, que é belíssimo, tem esse apelo, lá no versículo 4. Quisera eu, Senhor, habitar para sempre na sua tenda e permanecer no abrigo de suas asas, me refugiar no abrigo das suas asas. Nós vimos a contradição aqui, simbolizada hoje no nosso mundo, a primeira leitura. O autor sagrado deixa os ímpios desfilar sua filosofia do mal e depois ele coloca a sorte dos justos logo em seguida. Aqueles que não temem a Deus, isso aconteceu lá no ano 50 antes de Cristo, quando muitos judeus seduzidos pela cultura grega que havia infestado o seu meio, perseguiu seus irmãos por permanecer fiéis a Deus. Nós vimos também o nosso cristianismo, a nossa fé cristã, ser agredida publicamente, terrivelmente. Nós vimos tudo isso. Os ímpios destilando não só com palavras, mas com gestos e atitudes, a maldade contra Deus, contra os justos, tocando diretamente na santidade de Deus, Outro dia eu ficava impressionado porque alguém dizia na Sagrada Escritura: você nunca vai encontrar 3 vezes Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus é amor. Na Sagrada Escritura você nunca vai encontrar seguidamente 3 vezes Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Deus é bondade, Deus é... Você nunca vai encontrar. O que você vai encontrar é: Deus é santo, 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 3 vezes santo. Isso você encontra. E às vezes quando mexe na misericórdia, no amor, ele fica, mas tocar a sua santidade aí já é muito perigoso. Tocar na santidade de Deus. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos ímpios. Por isso que o Senhor hoje nos convida a entrar nessa tenda. Entrar na tenda para meditar quem Ele é. Meditar nas suas obras. Jesus faz esse esforço. Aqui sutilmente Ele está levando: olha, vocês sabem, vocês conhecem a mim, mas não sabem aquele que me enviou. Vós me conheceis, mas não sabeis de onde eu venho. Eles estão parados lá em Nazaré da Galileia, onde Jesus viveu.
Eles fazem uma confusão com as Sagradas Escrituras, porque de fato Jesus nasceu sim em Belém, como era profetizado, mas agora ele passa a sua vida, sua juventude, sua vida oculta foi vivida em Nazaré, né? Misteriosamente ali está o seu pai, segundo a lei, e ali está a sua mãe, que habitava aquela pequena cidade que nunca foi mencionada no Antigo Testamento, viveu no anonimato o tempo todo. E ele está ali, eles não conseguem. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não meditar profundamente sobre a vontade de Deus em nossa vida, a gente faz confusão com esta vontade dele. Eles não conhecem o Pai, por isso não conhecem aquele que ele enviou. Ele veio da parte, né? Ontem eu falava dos 4 testemunhos que estavam no Evangelho de ontem, sutilmente também, que Jesus apresenta para revelar quem ele é. Ontem ele apresentava o primeiro testemunho em João, que foi enviado por Deus, que os judeus simpatizaram com ele por um tempo, mas depois ele foi eliminado, né, pelas insídias, né, do maldoso Herodes. Depois o segundo testemunho sobre ele, as obras que ele faz em nome do seu Pai que o enviou. Depois o terceiro testemunho, a palavra de Deus, nós ouvimos no batismo e na transfiguração: este é meu filho muito amado, no qual eu ponho o meu agrado. No batismo, na transfiguração, escutai-o. E por último, as Sagradas Escrituras, todas falam dele. Aqui hoje evoca esses testemunhos. Eles estão vendo as obras, eles ouviram o Pai, né, durante todo o Antigo Testamento. Eles conhecem a Sagrada Escritura, inclusive eles estão aqui meditando sobre ela. Mas o Cristo quando vier, ninguém sabe de onde ele vem, o Messias quando vier, mas não consegue ver, os olhos estão cerrados. Nós somos hoje convidados a entrar nessa tenda para compreender Deus. Deus é acessível. As pessoas às vezes costumam se refugiar dizendo: mas é um mistério, eu não consigo entender. Sim, Deus é misterioso, mas não é um mistério totalmente inacessível. É claro que nós não temos condição de ir ao mais profundo desse mistério, mas podemos ir até onde a nossa mente humana pode entender qual é a vontade dele sobre nós. Não vamos parar em mistérios que não convêm a nós. Apenas qual é a sua vontade sobre mim? Porque um Deus insiste em amar e perdoar um povo de cabeça dura, aqui no Antigo Testamento, na primeira leitura de hoje, um povo que rebela contra ele, né? E ele insiste em amar, ele insiste em estar no meio desse povo, ele insiste em esclarecer quem ele é. Que mistério é esse? Como pode ter um amor tão grande? Como pode um Deus nos amar tanto e fazer tanto por nós? Nós conhecemos de fato quem é Deus. Precisamos pensar. Estamos realmente no tempo propício. A Quaresma é um tempo de meditação. É um tempo de introspecção. Essa cor roxa que nós usamos na Quaresma é uma cor fechada em si mesmo. As outras cores são cores festivas, que como que elas se expandissem quando a gente olha, elas levam para uma abertura, para uma alegria, enquanto essa cor, o roxo e o preto, eles são cores introspectivas, se fecham nelas mesmas. Essa cor, ela lembra que esse é um tempo de entrar, né, no meu interior. Aliás, o sentido de meditar, a palavra meditar, em algumas línguas ela tem sentidos um pouco, palavras diferentes, mas o sentido leva para o mesmo rumo. No sentido para os povos hebreus, a palavra meditar, hagar, significa falar baixo.
Falar baixo. Às vezes tem pessoas que você encontra elas falando sozinha. Não é que elas são malucas, não. É porque elas estão tão compenetradas naquilo que está dentro da mente ou no coração, que elas começam a balbuciar, elas começam a falar. Esse é o sentido da meditação para os povos hebreus. Meditar é falar em voz baixa. Os judeus, eles têm essa mania de ler falando baixinho, como se falasse aos meus próprios ouvidos. Para os povos tibetanos, a palavra meditar, ela tem sentido de cultivo, cultivar, mas na verdade é esse o sentido. Falar baixinho e trabalhando um pensamento dentro de você, é esse o sentido da meditação. Você vai cultivando, né, essa palavra de Deus dentro de você. A Virgem Maria fazia muito isso, guardava. Lucas faz questão de registrar que ela guardava todos esses fatos no seu coração e meditava, né? Para os povos latinos, a meditação tem esse sentido de entrar, voltar para o centro. Voltar para o centro. Aqui nós chegamos no verdadeiro sentido que hoje nós conhecemos. Os povos hebreus é falar baixo. Os povos tibetanos é cultivar. Os povos latinos voltar para o centro. E nós vamos nos afastando com a dispersão, como a própria palavra já sugere. Nós vamos dispersando e a meditação nos traz de volta para o centro. Centralizar, entrar no meu interior, voltar para dentro de mim. A introspecção, encontrar com esse Deus amor e misericórdia. Encontrar com esse Deus na tenda da misericórdia, podemos dizer assim. O coração de Jesus é essa tenda na qual nós refugiamos. Nós entramos dentro de nós e dentro do nosso coração nós encontramos com Ele a verdadeira tenda que nos abriga para sempre. A verdadeira tenda. João 14, 23. Quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará. A Ele nós viremos e nele faremos a nossa morada. Onde Deus vai habitar em nós, com certeza, em nosso coração. E na nossa meditação, interiorizar, voltar para o centro, é entrar nesse coração, nessa noite, celebrando a misericórdia de Deus, que se derrama tão abundantemente nesta quaresma sobre nós, sobretudo nesses dias de medo, sobretudo nesses dias de tanta mentira também, porque vem tanta mentira nesse meio. O inimigo, ele não para de agir. E ela aproveita, sobretudo, para fazer mais confusão ainda em nossa vida. Nós precisamos refugiar nessa tenda. Volta para o centro. Saia da dispersão. Saia dos seus medos. Saia das suas lamentações. Saia do seu egocentrismo, do eu. Entra na tenda do Senhor. Consulte o Senhor sobre os acontecimentos. Não perca essa oportunidade. Que a vossa conduta, como diz São Paulo, não seja conduta de tolos, de insensatos, mas conduta de sábios, que aproveitam ciosamente os dias, que aproveitam ciosamente o tempo, porque os dias são maus. São Paulo nos alerta que a vossa conduta, a minha conduta, a sua conduta não seja conduta de insensatos, de tolos, mas conduta de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, porque os dias são maus. Por que São Paulo diz que os dias são maus? Porque nos surpreende. Nos surpreende. Nos toma de assalto. Alguém perguntava assim: Padre, como é que nós fazemos? A gente não tem confissão. Eu falei: olha, realmente, nós temos um decreto, né, sobre as confissões, aqui em Rio Pardo. Né? E eu falei: olha, nós tivemos a graça de ter um mutirão de confissão na segunda-feira e o decreto saiu na terça, suspendendo todas as confissões. Mas e agora? Como que eu faço? Eu queria receber indulgência, mas eu não posso conversar. Eu falei: lembra que Jesus fala no Evangelho o tempo todo: vigiar? Esse é o momento de estarmos vigilantes. Vocês acham que quando Jesus voltar vai ter tempo das pessoas se confessar? Vai ter tempo de confessar o mundo todo?
Estais vigilante. Eu não quero ser trágico, mas quando a gente tem um infarto, dá tempo buscar confissão. Vigiai. E os acidentes? Vigiai. Não tem tempo. E agora, a ameaça chegou e pegou todo mundo de surpresa. Embora a gente estava ouvindo falar um pouco mais distante, mas parece que mesmo assim foi uma surpresa. Para mim, para todos. Até porque eu nunca imaginava viver um tempo desse. Nunca. Desculpe. Mas a gente foi preso. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Não sabeis o dia nem a hora. A gente fica esperando na hora e eu corro lá e me confesso. E pode chegar um momento que nós não temos acesso mais à confissão. Inesperadamente. É isso que Jesus nos alerta. Entremos então nessa tenda. Eu quero convidar você na sua casa, todos vocês que nos acompanham, entremos agora nessa tenda. Vamos consultar o Senhor. Vamos encontrar com essa misericórdia palpável. Sempre repito aqui o que ele diz a Santa Catarina de Sena: deixou seu coração ser aberto para que os seus filhos pudessem entrar no mais profundo da sua misericórdia. Você agora que está na sua casa, talvez preocupado com o seu trabalho, não está podendo trabalhar. Você que está preocupado com as suas contas, suas dívidas. Você que está preocupado com a segurança do emprego, que está ameaçada também, porque pode ser demitido, porque a empresa também está indo em grandes dificuldades por não produzir. Pensemos também do que é o homem diante de Deus, quem somos nós. Às vezes nós confiamos tanto na ciência, na tecnologia, e de repente uma coisinha invisível que os olhos humanos nem podem ver, provoca uma instabilidade mundial. O que é o homem diante de Deus? Né? Nós somos nada, e mesmo assim nós ignoramos Ele. É claro que a ciência está trabalhando, mas no primeiro momento foi um desespero total, porque ela silenciou também no primeiro momento. Agora está dando algumas respostas, mas ela silenciou também. E aonde vai o dinheiro? E aonde vai a tecnologia? E aonde vai as palavras torpe? A vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Faz. Você faz o quê diante de uma ameaça dessa? Então entremos de fato, pensemos nisso. Senhor, quem somos nós nesse mundo? Um sopro. A Sagrada Escritura já fala isso. Um sopro. O que adianta essa grandeza, essa imensidão desse mundo, com tantos mecanismos, com tantas coisas gigantescas. E de repente tudo estabilizado. Como se fosse um metal que brilha temporariamente e depois é corroído pela ferrugem imediatamente. Faça a sua oração da sua casa. Eu convido vocês também, que estão aqui, a entrar nessa tenda do Senhor nessa noite. Entra no coração misericordioso de Jesus. Eu, como sacerdote, eu quero te encontrar na tenda, Senhor, e te apresentar essas famílias que estão passando por inúmeras dificuldades. Uns que choram a perda dos seus entes queridos, outros que têm medo e insegurança de um futuro imprevisível que está aí à nossa frente, outros que sofrem com enfermidades, com descasos, com abandono. Hoje mesmo tive notícia de uma criança que acabara de nascer e já foi desprezada pela sua própria mãe. A mãe não quis dar sequer um beijo na criança. Quero rezar também por esta criança, Senhor. Ainda bem que pelo menos veio ao mundo. Quero pedir também por essa instabilidade no nosso país, instabilidade política, instabilidade financeira.
Apresenta a Deus as suas necessidades nesta noite, que são tantas, suas incertezas, acima de tudo, os seus medos. Coloca aí diante de Deus nessa tenda. Moisés também sentia medo, Moisés também sentia inseguro, Moisés também sentia sem rumo, Moisés também sentia, né, sem futuro, sem horizontes. E ele entrava na tenda para encontrar novamente este caminho seguro. Ele entrava na tenda para renovar a sua confiança em Deus. Ele entrava na tenda para escutar o Senhor. E nós somos chamados a escutá-lo nessa noite. Quantas pessoas que se deixam levar pelos seus desejos, se deixam levar pelos seus sentimentos. Ele sai da tenda, ao invés de entrar, ele sai através das suas, dos seus instintos humanos, sabendo que pode ser perigoso. Tomar um caminho sem escutar Deus pode ser destrutivo, pode ser prejudicial. E cremos e permanecemos nessa tenda, abrigados debaixo das asas do Senhor. Você que já está desempregado, você que está confinado, mas não tem o que comer, você que sofre de alguma enfermidade com esse tempo, essas notícias que circulam te deixou muito mais apavorado. O Senhor te tranquiliza nesta noite. O Senhor traz essa serenidade, essa paz que você tanto precisa neste momento. O primeiro dom do ressuscitado, a paz esteja com vocês. Tranquilize o seu coração. Acalme o seu coração diante do Senhor.